Olá! Bem-vindos ao podcast Noções de Farmacologia. Neste episódio, irei tentar distinguir fármaco de medicamento. De seguida, irei falar sobre o medicamento placebo. Para iniciar, perguntam vocês o que é um fármaco? Fármaco é uma palavra que deriva do grego pharmakon. A tradução desta palavra tanto pode ser droga, como medicamento ou fármaco. Numa definição mais científica, se vocês quiserem, um fármaco é uma substância química, que não um nutriente ou um componente essencial na dieta, que, quando administrada a um organismo vivo, exerce efeitos biológicos. Esses efeitos do fármaco tanto podem ser benéficos, portanto, produzir algo com interesse terapêutico, ou nocivos, mesmo provocando até, por vezes, toxicidade para um organismo vivo ou para quem os toma. Este fármaco terá que ter sempre uma ação farmacológica. A partir do fármaco, podemos produzir um medicamento. E um medicamento é constituído por um fármaco com finalidade terapêutica. Ou seja, nós, quando colocamos um fármaco no medicamento, queremos apenas e só os efeitos benéficos desse mesmo fármaco que produzam, então, benefício terapêutico ao nosso doente. Só os fármacos com benefício para o doente é que são usados para ser incluídos em medicamentos. O que é que isto significa? Significa que há fármacos que nós chamamos fármacos em farmacologia, mas que na verdade não servem para serem incluídos em medicamentos devido à falta de eficácia clínica ou mesmo devido à sua toxicidade. Não são usados na prática clínica estes fármacos que não são incluídos em medicamentos, mas não deixam de ser fármacos e, como tal, podem ser usados, por exemplo, experimentalmente em testes de laboratório. Por exemplo, em experiências com animais ou experiências com células. Então, mas o que é um medicamento? Em Portugal, de acordo com a Lei de Estatuto do Medicamento, a sua definição diz-nos que um medicamento é toda a substância ou associação de substâncias apresentada como tendo e possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em seres humanos ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no ser humano com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas. Portanto, esta é a definição completa que está no Estatuto do Medicamento. Agora, todos os medicamentos têm algum risco em potencial. Por exemplo, o risco de determinar uma reação adversa. E este risco acompanha sempre os benefícios. Basicamente, quando um medicamento é recomendado, aquilo que o doente e que o profissional de saúde pretendem é que os benefícios terapêuticos sejam muitos e que os riscos sejam mínimos. Ou seja, basicamente, de uma forma muito simplista, nós queremos é que o potencial de efeitos adversos seja o menor possível, que nós tenhamos um baixo risco. O uso de um medicamento só se justifica quando os benefícios esperados superam, então, os possíveis malefícios. Se eu também quiser dizer isto de outra forma, eu posso dizer que a relação benefício-risco de um medicamento deve ser sempre favorável. Ou seja, eu quero muito benefício e pouco risco. Mas na verdade não há nenhum medicamento sem risco. Mesmo que alguém diga, por exemplo, que o medicamento é feito à base de uma planta, que é natural e por ser natural não faz mal, essa afirmação é desde logo errada, completamente errada. Lá por ser uma planta, isso não significa que esteja isenta de risco. Qualquer medicamento pode causar algum tipo de reação adversa, como por exemplo uma alergia numa pessoa suscetível. O medicamento à base de plantas não é mais seguro só porque é natural. Da mesma forma, eu também posso dizer que o medicamento à base de produtos sintéticos, químicos, não significa que tenha mais risco por causa disso. Eu costumo chamar essas pessoas que prometem que os medicamentos à base de plantas não têm risco, e que, portanto, por ser natural, não faz mal, costumo chamá-los de vendedores da banha da cobra. Porque, na verdade, estão a induzir em erro o doente e a fazê-lo crer em algo
que de facto não é verdade. Ora, discutido então que está o caso do medicamento, é importante também abordar o que é um medicamento placebo. Ora, um medicamento placebo, também muitas vezes referido de forma mais ou menos coloquial, ou por vezes em conversa as pessoas falam nele como sendo o comprimido de açúcar ou a pílula de açúcar, é na verdade um tipo particular de medicamento. É um medicamento sem ação farmacológica específica, é um composto ou um conjunto de substâncias consideradas inertes. Ou seja, não tem qualquer efeito farmacológico. Mas, atenção, ele pode exercer efeito terapêutico no doente. Mas essa melhoria deve-se, em princípio, por efeitos sugestivos ou psicológicos. Dito isto, um medicamento placebo é, na verdade, um medicamento? É. Pode ter efeito clínico? Pode melhorar o doente. Agora, esse efeito clínico não é devido a nenhum efeito farmacológico específico. Não há fármaco no medicamento placebo. A título de exemplo, numa revisão sistemática de 60 ensaios clínicos randomizados para avaliar o impacto dos efeitos de um placebo em doentes com dor musculoesquelética, por exemplo, no pescoço, revelou que 38% da redução da dor observada nestes doentes podia ser atribuída a um efeito placebo ou psicológico. Como estão a ver, quase 40% dos doentes respondem bem a um placebo, neste caso de dor. Isto destaca bem o papel significativo que os medicamentos placebo desempenham no tratamento da dor. Mas também há um forte impacto noutro tipo de doenças psíquicas, como por exemplo na depressão. Portanto, o efeito placebo é real e eu consigo medir a sua eficácia em ensaios clínicos. Ou seja, eu consigo quantificar o número de doentes que responde bem a um medicamento placebo. Ainda que eu saiba claramente que não existe nenhum fármaco dentro de um placebo e que não existe propriamente nenhum efeito farmacológico específico ali. Só para perceberem como os médicos e os profissionais de saúde reconhecem o efeito e o impacto de um placebo, um artigo publicado no início deste século XXI, num inquérito feito a médicos nos Estados Unidos, revelou que 45% destes médicos já tinham usado placebos na prática clínica. Além disso, destes médicos, 96% acreditavam que os placebos podem ter efeitos benéficos. Portanto, o efeito placebo é real, é mensurável, eu consigo medi-lo e os profissionais de saúde sabem perfeitamente que ele existe. Já agora uma curiosidade histórica. O uso de placebos na medicina moderna começou na década de 30. Em 1930, quando os placebos começaram a ser usados em ensaios clínicos nos grupos controlo que passariam a tomar o tal comprimido placebo. Agora, uma pergunta que normalmente os alunos fazem sempre é possível ir à farmácia comprar um medicamento placebo? Na verdade, não. Não é possível vocês irem à farmácia, ir à farmácia comunitária, comprar um medicamento placebo. Eles não estão disponíveis. Mas, a nível hospitalar, os farmacêuticos podem receber pedidos de médicos do hospital para produzir medicamentos placebos. Por exemplo, eu durante o meu estágio num hospital enchi cápsulas brancas com lactose. Apenas e só lactose. Não levava rigorosamente mais nada àquela cápsula. Falo, e quando eu refiro cápsulas, eu falo daquelas cápsulas duras, à base de gelatina, que se abrem em duas metades. Este pedido, por acaso, que eu fiz, vinha da psiquiatria. E já agora vocês podem imaginar exatamente que se trata de um medicamento placebo, pois lactose é o principal açúcar do leite. Ou seja, era uma cápsula branca que o doente, se abrisse, tinha lá um pozinho branco, que é o pozinho branco da lactose, o açúcar do leite. Portanto, não tinha ali qualquer fármaco. Era usado como fármaco placebo. As indústrias farmacêuticas também podem produzir placebos. Aliás, nos ensaios clínicos para testar novos fármacos, quando há um grupo de doentes a receber o comprimido placebo, esse comprimido tem de ter a mesma cor, a mesma forma e o mesmo aspecto do comprimido que tem
o fármaco em teste. Exatamente para que os doentes não percebam que estão a tomar o comprimido placebo, que estão a tomar um comprimido que é exatamente igual ao, em termos de forma, em termos de aspecto, que é exatamente igual ao medicamento que tem o fármaco em teste. Porque se eles desconfiassem que o comprimido que estão a tomar é diferente do comprimido real, lá se ia o encanto e lá se ia o efeito psicológico e deixaríamos de poder testar então o efeito placebo. Ora bem, deste tema estamos conversados. Até ao próximo podcast.